Fala galera, meu nome é Leandro Câmara e esse é mais um vídeo da Logos Church. Essa não é uma igreja que você vai encontrar em placas, em prédios por aí, mas é uma igreja formada por amigos que têm comunhão entre eles e com Jesus Cristo. Nós costumamos nos reunir todas as semanas para fazermos um devocional e meditarmos e compartilharmos a palavra de Deus. E isso tem nos feito crescer em conhecimento e no relacionamento com o Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer o tema: se beber, não dirija. Apesar de ser uma mensagem tão utilizada em propagandas de bebidas alcoólicas na televisão, eu não quero fazer nenhuma referência ou apologia a essas bebidas, mas eu quero focar na direção. Se você já dirigiu, sabe aquele momento em que você está no carro, no meio do trânsito, cercado de automóveis e você não tem para onde fugir? E a única opção que você tem é se manter no caminho. Na vida, nós andamos por muitos caminhos. Os caminhos que nós fazemos para irmos até o trabalho, os caminhos que fazemos para irmos até a escola, a faculdade, os caminhos que nós fazemos em nossas viagens e até os caminhos que nós fazemos para irmos até a igreja. Mas também andamos por muitos caminhos em nossa existência. Escolhas que fazemos nos fazem trilhar por caminhos diferentes dos quais se tivéssemos feito outras escolhas. Às vezes, tomamos caminhos sem volta, ou às vezes o caminho da volta é muito dolorido para ser tomado. Há um tempo atrás eu estava viajando com a minha esposa, a Gabriela, e a gente estava indo para um sítio que a gente tinha alugado perto de São Paulo para curtir um feriado com nossos amigos. E chegando no destino, chegando já perto da cidade, a gente estava seguindo aquele aplicativo Waze, que é o aplicativo que ajuda no trânsito, e ele redirecionou a rota para a gente fugir do trânsito por meio da cidade. O fato é que realmente estava bastante trânsito na estrada, mas até a gente chegar no caminho que o Waze tinha direcionado para a gente tinha que pegar uma parte desse trânsito para conseguir fugir dele. E no final das contas eu acabei perdendo a saída que o Waze indicou e a gente acabou passando por um caminho cheio de lombadas enormes pelo caminho inteiro. Que no final das contas eu não tenho certeza se a gente acabou perdendo mais tempo nesse caminho, porque a gente teve que ir bem devagar, do que ir pelo caminho da estrada com o trânsito. Mas o fato é que as lombadas eram tão grandes que tinham pergolados de madeira com bancos para as pessoas sentarem e conversarem em cima da lombada. E tinha um monte dessas lombadas no caminho. E aí a gente teve que ir devagar em todo esse caminho. E aí eu confesso que chegou uma hora que eu estava irritado, perguntando por que o Waze direcionou a gente. Se eu não tivesse mudado de caminho, eu não teria errado, a gente não teria passado por esse caminho esquisito, com essas lombadas enormes. E aí eu estava reclamando, depois de um tempo a gente acabou entrando numa rua que era cheia de árvores em volta, assim, e as árvores estavam cheias de luzinhas, tipo aquelas de Natal, sabe? Mas era uma cena tão bonita que eu até esqueci que eu estava com raiva porque tinha errado o caminho. E aí no final das contas, a gente acabou chegando praticamente no mesmo horário do que a gente tivesse ido pelo caminho da estrada, mesmo indo devagar no caminho cheio de lombadas, e a gente passou por aquele caminho tão bonito que fez valer a pena esse desvio. Dificilmente a gente teria voltado ou ido especificamente para essa cidade só para ver e aproveitar esse caminho, que no final das contas foi bem legal. Numa outra situação, a gente já estava em São Paulo, voltando para casa na Marginal Pinheiros. E era uma época em que a Marginal estava com obras, porque tinha cedido uma ponte, e como eu nunca tinha passado por lá, eu não sabia, né? Eu não estava acostumado com o caminho. E no final das contas, tem uma parte do caminho que o Waze, de novo, indicou para a gente virar à direita e fugir da pista central. Mas eu olhei para aquela direita, que estava todo mundo seguindo o Waze, que o caminho estava cheio, estava parado. E a esquerda que eu estava seguindo estava livre, estava uma reta só, e era o caminho direto para casa. E aí no final das contas eu desobedeci o Waze, fui direto pelo caminho da esquerda, mas sem brincadeira, não passou 2 minutos. A primeira curva que a gente passou, estava tudo travado. O Waze, ele recalculou a rota e aumentou 30 minutos de duração do nosso percurso. 30 minutos. E aí, para ajudar, ainda começou a cair uma tempestade, que começou a cair granizo no carro. Pensa num dia que eu fiquei nervoso. Eu comecei a reclamar, falando por que eu tinha acordado aquele dia. A gente estava esperando visita em casa, a gente tinha que chegar logo para arrumar as coisas, para os nossos amigos iam começar a chegar, a gente não ia estar em casa ainda. Enfim, foi um dia que eu fiquei bem nervoso com a situação. Mas sabe o que aconteceu? Passou um tempo e eu pensei, bom, já que eu vou ter que ser obrigado a perder esse tempo no trânsito, eu vou tentar aproveitar da melhor forma possível.
E aí eu acabei colocando no YouTube, no meu celular mesmo, e coloquei uma pregação que falou muito com a gente naquele momento. Enfim, se a gente tivesse ido direto para casa, continuando ouvindo a música que a gente estava ouvindo, ia chegar em casa, arrumar as coisas, receber nossos amigos, ia ser uma noite tranquila. Mas com certeza a gente não teria ouvido essa pregação que falou tanto com a gente. Lá em Isaías 55, verso 8 ao 9, diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não importa se o caminho pareça tortuoso, difícil ou até feio, o que importa é que o caminho seja do Senhor. Ele é quem prepara e tem o melhor caminho para você. Lá em Jeremias 29, verso 11, diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Lembra daquele exemplo do trânsito, que você está cercado de veículos e não tem para onde fugir? Nessa situação, tudo que está nas suas mãos para fazer é dirigir o melhor que você pode. Para não acelerar muito e acabar batendo no carro da frente, ou para não frear bruscamente e acabar deixando que o carro de trás bata em você. Ou não desviar sem olhar e acabar pegando uma moto ou batendo no carro do lado. Mas somente manter o controle e esperar pacientemente que você chegue ao seu destino. Se beber, não dirija. Nos vários e muitas vezes tão difíceis caminhos da vida, não se embriague e perca o controle e acabe causando um acidente. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, deixando ele guiar a sua vida, confiando que não importa se o caminho é tortuoso, difícil ou até mesmo feio, mas que é o melhor caminho para você. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que Deus tenha falado com você e que você tenha discernimento para reconhecer que o caminho de Deus é lindo. Deus abençoe e até a próxima.